Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E chegou o grande dia aí, falar sobre vida em comunidade. É um assunto tão popular, né, Sérgio? Tão popular, tudo é comunidade. E as pessoas aí colocam gente cuidando de gente e assim por diante. E a gente percebe de que essa realidade dos uns aos outros, lá de Romanos, precisa ser uma realidade que precisa ser vivida e não somente ser falada. A palavra não precisa ser famosa, ela precisa ser aplicada e vivenciada nas nossas relações. E hoje a gente vai falar disso aí, vida em comunidade. Como é que, nesse contexto da plantação da nova igreja, da formação do grupo base, a gente cria esse DNA de uma igreja que vive em comunidade. Isso mesmo, Alex. Eu acho que vai ser legal, porque a gente vai ver a diferença de você viver com uma comunidade e você viver em comunidade. Eu digo, viver com uma comunidade, às vezes você pode olhar uma igreja grande, eu já participei de igreja grande, e você ouve uma boa pregação ali, mas eu não conheço as pessoas que estão em volta de mim, o meu compromisso para com aquelas pessoas em volta de mim é muito baixo, mas quando eu estou vivendo em comunidade com as pessoas, estou compartilhando a vida, o meu compromisso com elas e a minha prestação de contas, ela aumenta muito mais. Quando a gente está envolvido um na vida do outro e a gente passa tempo junto e é uma comunidade que realmente se conhece e tem um propósito, o nível de comprometimento um com o outro e com a missão aumenta muito. Então é disso daí que a gente vai falar um pouquinho hoje. E tem aquele lance também de que quando você vai pegar as imagens da igreja no Novo Testamento, você vai ver muitas imagens relacionadas com esse tipo de comunidade. Você vai ver família, você vai ver corpo. E tem muito a ver com essas questões das relações, né? E aí quando você vai para a esteira do Novo Testamento, você vê uma comunidade pujante, uma comunidade que tem esse entendimento do pastoreio mútuo, mas ao mesmo tempo tem esse senso de comunidade, de serviço do seu contexto, onde ela está atendendo os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, de uma maneira extraordinária. E existe sim na igreja do Novo Testamento essa intensidade da vida em comunidade, e isso se faz, Sérgio, muito por causa da urgência que eles tinham de que Jesus estava voltando. Você percebe de que quando essa mensagem de que Jesus está voltando, ela é proclamada, ela é vivida, isso também faz com que a gente se una muito mais. E esse tipo de comunidade que a gente viu no Novo Testamento, é claro, nem tudo era cor-de-rosa, nem tudo era perfeito, mas uma coisa era certa, eles estavam vivenciando uma comunidade altamente comprometida uns com os outros. E isso talvez deu molde desde aquela pergunta crucial que Jesus fez diante daquele discurso duríssimo, e que ele perguntou: e vocês? Também vão embora ou vão ficar comigo? E de vocês, para onde que vocês vão aqui? Vão ficar comigo ou vão cair fora também? Isso, a pregação do evangelho, ou o ensino para grandes multidões é importante, tem o seu lugar. E Jesus fez isso daí também, parte do tempo dele foi gasto fazendo isso daí. Foi a menor parte, mas ele fez. Mas quando a coisa ficou difícil, quem ficou ali, se você for olhar em João no capítulo 6, ele fez uma pregação dizendo ali: se você não comer do meu corpo e beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Então ele chamou aquelas pessoas para um nível de comprometimento absurdo, um nível de entrega absurdo, praticamente dizendo para eles assim: o relacionamento comigo é mais importante do que a sua comida e a sua bebida, e a sua entrega é total, sem reserva nenhuma. E eles falaram assim: muito duro esse discurso. Muito duro esse discurso. E aí você tem uma multidão que dá as costas para Jesus, e Jesus se volta ali para os discípulos, para os 12, e fala. Eu imagino Jesus falando isso daí com uma voz embargada, com lágrima no olho: e vocês? Vocês vão embora também? E aí Pedrão, né? Aí o Pedro fala: para onde que a gente vai? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, a gente já mencionou isso daí antes, mas o ponto dessa história aqui, nesse contexto, é de que quem que ficou quando as coisas ficaram difíceis? Aquele pequeno grupo. Aquele grupo que realmente estava convivendo junto, passando por altos e baixos, mas que estavam vivendo juntos com propósito. Não é a koinonite que você está falando, que se reúne só para passar o tempo, ou se reúne só para estudar, ou para comer. Ou para comer. Eles tinham um propósito maior, eles tinham uma missão muito maior do que eles todos juntos ali. E isso unia eles. Você fala bastante das amizades que acontecem
por causa da missão, essas são as melhores amizades. Eu e você, por exemplo, somos amigos e a gente conversa quase todo dia aí. E o que nos uniu? É a missão. A gente se conheceu numa conferência missionária. Conferência missionária. Então, essas amizades, esses laços, esses vínculos, eles acabam sendo tão fortes que você vê ali eles dispostos a irem morrer junto, sabe? Então, quando a gente fala de viver em comunidade, tem como você fazer isso daí num mega church, numa igreja gigante? Tem, se você é intencional em criar ministérios de pequenos grupos, que são envolvidos na comunidade, ou comunidades missionais, que a gente também fala, mas a intencionalidade em viver em comunidade com propósito, ela tem que acontecer. Tem que ser parte do nosso DNA. E a gente formando igreja aqui, isso daí é esse o momento. A gente está falando isso daí, nesse estudo que a gente está disponibilizando para as pessoas, esse é o momento que essa liderança, esse grupo base deve começar a pensar em como desenvolver isso daí com as pessoas que estão em volta deles, com um pequeno grupo, etc. Claro, é verdade, Sérgio. A gente está falando aqui nessa série e, na verdade, isso faz parte do conteúdo do nosso playbook que a gente escreveu, que a gente, na verdade, pegou os melhores temas que os plantadores têm desenvolvido na residência de plantação de igrejas, que é o ECTS. A gente pegou esses 26 temas e a gente decidiu conversar um pouco sobre esses temas, mas esse playbook ele está disponível para quem está plantando igreja, é só entrar em contato com a gente. Se você está participando do ECTS, não tem esse material, está ouvindo o podcast, está muito curioso, veja aí, a gente está com plano de colocar isso aí no Amazon logo para estar disponível para qualquer um que precisar, mas é muito interessante assim, a gente entender dentro dessa lógica que você está falando aí, que eu acho que é fundamental, de que quando tudo acontece, o único grupo que vai ficar é aquele grupo menor. Uhum. O que a gente está falando para você aqui, quando a gente está falando da plantação da igreja, é que se você não desenvolver um grupo coeso, que vai levar, vai ter decepções, vai ter circunstâncias que não vai ser tão simples, vai levar paulada em algum momento, vai ter dificuldades, é esse grupo que vai manter a visão, é esse grupo que vai ficar. E o nosso negócio agora é que esse grupo, ele precisa ser multiplicado. Correto, Sérgio? Uhum. Ele precisa ser multiplicado. À medida que você tem esse grupo aqui, que é um core group, e você desenvolveu a visão neles, eles estão agora vivenciando uma experiência de discípulos que fazem discípulos no nível individual, coletivamente estão se misturando na comunidade. Agora eles são chamados para essa relação, para começar a multiplicar essa vivência do pequeno grupo, que é o grupo base. E a nossa intenção agora é que a gente vai pegar esse grupo base e a gente vai agora dividi-lo em várias partes ou enviar esse grupo base em várias partes. Então eu tenho um grupo base aqui no meu caso de 35 pessoas. O nosso negócio agora, antes de vir esse processo do isolamento, a gente já estava começando os PGs, a cada 4, 5 pessoas a gente ia ter um PG. E o nosso objetivo era chamar mais 5 pessoas não adventistas para participar desse PG com a gente. Para que quando chegasse no final do ciclo dos PGs, que daria uma média de 2 meses, 3 meses, nós então abriríamos o culto. Quando a gente fosse abrir o culto, Sérgio, a gente abriria o culto com mais da metade daqueles que a gente pastoreou, vivenciou a experiência de discipulado, de toda essa experiência de assimilação, de participar com a gente nos ministérios, de entender o que é o acorde, de entender o que é uma vida como um movimento participando da grande missão de Jesus Cristo. Quando a gente começasse o culto, a gente ia ter metade da igreja com pessoas que ainda não são batizadas. Tem noção disso? Essa realidade de você vivenciar pequenos grupos é quando você pega esse grupo base e eles agora já têm a visão e agora a gente começa a multiplicar esse grupo base em vários pequenos grupos que vão passar por um ciclo. A gente não deixa de ter a reunião do grupo base. A gente mantém a reunião do grupo base, só que de maneira mais espaçada, 15 dias, entendeu? E a gente mantém esse pequeno grupo de maneira intensa em 2 meses, 2 meses e meio. Por quê? Porque a gente entende isso que Jesus diz, que quando você tem um grupo coeso, você pode se dar o luxo de depois multiplicá-lo. Por quê? Porque ele não abandona a visão. Então o que você está dizendo aqui é que você começou um trabalho com o grupo base, depois de um tempo que esse grupo base já se desenvolveu em várias áreas, na área de missão principalmente, nos ritmos missionais e internacionais como o Acorde e os grupos de DNA, tem nesse determinado momento, que é esse momento agora que a gente está falando,
lição aqui, esse tema... Da vida em comunidade. Da vida em comunidade, que é episódio 19 que a gente está fazendo agora, mas no Playbook é o tema número 18. Você identifica líderes e você pega grupos dentro do seu grupo base para ir e iniciar pequenos grupos, e eles têm a responsabilidade também de envolver os próprios amigos deles, que eles já estão se envolvendo. Esse é o que se espera, né? Que eles já estão se conectando, que não são adventistas. E nisso daí você está criando o grupo de lançamento, que a gente acaba chamando, né? Você tem Exatamente. o grupo base, que é a liderança, onde você começou e você desenvolveu, e agora você tem alguns pequenos grupos que começam a se desenvolver também, mas ali você tem alguns outros aspectos que você não tinha necessariamente no grupo base, ou você vai fazer de um pouquinho mais, não somente voltado para o plantio da igreja, porque o grupo base você está falando de estratégias do plantio de igreja, etc. O pequeno grupo você vai ter assimilação social, você vai ter crescimento espiritual e você vai ter um engajamento missional também naquela comunidade. Você precisa desses 3 aspectos. Então, nesses pequenos grupos aí, eles vão se aproximar e vão se desenvolver, e uma vez que vocês tiverem esses grupos andando, você lança um culto, certo? Você inaugura um culto, ou começa cultos mensais, ou a cada 2 semanas, no comecinho, e todo mundo desses pequenos grupos aí fazem parte desse grupo de lançamento. Mais ou menos isso daí, né? É isso aí. Cara, isso é assim, quando a gente fala que a gente tem metade da nossa igreja sendo lançada com metade de não adventistas batizados, Uau. A galera, eles dizem, não, isso não é possível. Mas, cara, isso é o que está acontecendo toda hora aqui. Por quê? Porque a gente entende que uma vez que você estabelece esse senso de comunidade no seu grupo base, e agora eles externam isso para aqueles amigos que eles já estão trabalhando no acorde, Sérgio, que eles já estão se envolvendo, isso se torna muito mais simples. É muito bonito ver pessoas que ainda nem são batizadas, não foram nem para culto nenhum, já participando dos ministérios, já se envolvendo em pequenos grupos. E quando a gente chama eles para culto, Sérgio, eles já estão sendo assimilados integralmente, até mais do que alguns que só vêm para culto e não estão em PGs e não estão em serviço de ministérios nenhum. Você entende? Então essa é a pegada que faz com que esse senso de comunidade seja muito mais profundo. Você falou um negócio aí que é muito importante, que é o senso de propósito que a gente vai dando para as pessoas à medida que a gente aprende a viver em grupos. E uma das coisas que faz com que essa vivência nos grupos seja muito importante é essa regularidade do comprometimento com o outro, sabe, Sérgio? A gente falou no episódio, acho que foi uns 2, 3 episódios aí atrás, sobre essa realidade do 1x1, de conhecer a história um do outro, de se envolver com a vida no outro. Isso num contexto de pequeno grupo, Sérgio, isso é absurdo. Isso é um nível de intimidade, de relacionamento que cria uma cola que é fantástica, que cria essa realidade de senso, de responsabilidade um com o outro, de prestação de contas um com o outro, de amor uns aos outros, que dá sentido para a vida comunitária baseado no Cristo. Isso. É isso. O caminho é esse, Alex. Agora, isso daí mesmo que você mencionou de ter um grupo com propósito, eu gosto do nome comunidade missional, porque vai além do pequeno grupo. É um pequeno grupo também, mas é um pequeno grupo com missão. Eu vejo que muitos pequenos grupos, assim, muitos ministérios de pequeno grupo em igreja, eles começam e acabam e o pessoal precisa ficar empurrando para o negócio acontecer. E eu fico pensando, que será que é porque falta um propósito naquele pequeno grupo? Será que é porque falta missão? E as pessoas, quem sabe, se cansam de sair de casa para ir lá fazer uma atividade que pode ser muito bacana, social, ou, espiritual, ou de ensino, o que for. Mas será que, ao essas pessoas saírem desse grupo base, que eles já estão apaixonados pela missão, já estão envolvidos, engajados na sua vizinhança, vão compartilhar as histórias, vão causar uma intencionalidade no serviço nesses grupos, vão ensinar essas pessoas a viverem um acorde, a viverem os ritmos missionais, vão prestar conta um para o outro. Eu imagino que esses aspectos vão levar esses grupos aí a serem de longo prazo, a continuarem e se multiplicarem também, Alex. E eu estou falando assim, pensando, será que... Mas é algo que está acontecendo aí no seu contexto e no meu contexto aqui também. Quando você dá propósito na vida das pessoas, a coisa muda. As pessoas, elas carecem de propósito. A maioria das pessoas vive hoje em dia
fazendo numa rotina chata, repetitiva, e elas precisam de propósito. As pessoas estão famintas e sedentas por um propósito. Então, as comunidades missionais, elas têm essa intencionalidade. O que a gente faz aqui, um aspecto que pode ser uma ideia para alguém ali, é que no final de cada reunião, ou dependendo do grupo, alguns grupos escolhem fazer no começo, se passa mais ou menos uns 20 minutos compartilhando as coisas que a gente tem feito na comunidade, e a gente compartilha também algumas das necessidades que a gente sabe. Então, um vai falar do vizinho que está precisando que corte a grama porque está doente, o outro vai falar de alguma outra necessidade, e dentro daquele momento ali, a gente faz uma estratégia de como a gente vai aliviar o sofrimento dessas pessoas que compartilharam ali, que você falou delas, como a gente vai aliviar esse sofrimento dentro da próxima semana. Então, não só a gente está falando, mas a gente cria ali um plano de ação de aliviar o sofrimento dessas pessoas. Aí a gente faz o acorde, o grupo de DNA, e no grupo de DNA a gente está falando talvez das coisas individuais que a gente fez, né? Mas como a gente está falando aqui do pequeno grupo, na verdade, o pequeno grupo você pode fazer as duas coisas. Você pode ter um momento do grupo de DNA e você pode ter um momento em que todo mundo está compartilhando, falando das necessidades daquela comunidade. Por que não? E como grupo você decide. A gente já fez isso daí, de fazer um makeover, sabe? Não sei se tem isso daí lá, nesses programas de makeover aí no Brasil, que você vai lá e dá um trato no jardim, dá um trato na casa da pessoa. Então a gente já fizemos alguns grandes assim, de tipo transformar a parte toda de fora da casa da pessoa que estava caindo aos pedaços. Era uma necessidade que de umas pessoas do grupo fez. A última que a gente fez mesmo foi de um menino que não é adventista. Ele falou: minha mãe está com um problema médico, que ela não pode mexer os braços direito, então ela está a grama sem cortar, a casa descascando tudo. A gente foi lá e deu um trato geral na casa dessa pessoa. Então a intencionalidade no pequeno grupo, se ela existe, ela vai dar propósito. A intencionalidade na questão da missão vai dar propósito, vai causar com que esse DNA seja multiplicado também. Eu creio também, Sérgio, que tem um elemento que é muito bacana, que é o processo que a gente utiliza o pequeno grupo como parte do processo de desenvolvimento de liderança. O indivíduo ele começa como um discípulo que faz discípulo, no geral, no grupo base, e agora a gente vai começando a perceber as pessoas que têm esse lado de que vai poder liderar grupos, e uma vez que ele começa a liderar grupos, a gente está iniciando ele nesse processo de liderança da igreja. Por quê? Porque antes de liderar toda a igreja, você precisa aprender a liderar poucas pessoas. Sim. A gente faz o contrário às vezes. A gente já empodera o indivíduo, já reconhece o indivíduo, quero dizer, para a liderança de toda a igreja, mas ele nunca liderou poucas pessoas. Então, antes de liderar muita gente, lidera pouca gente. Então, Jesus, basicamente, ele desenvolveu isso muito claro com os discípulos. Liderar pouca gente para depois liderar muita gente. E é interessante porque isso envolve os 3 passos do processo de desenvolver um líder. Você tem o processo que você vai desenvolver ali, o processo de delegar questões. É quando a gente está no grupo base todo, você começa a delegar. E à medida que você começa a delegar funções, começa a delegar atividades, você vai percebendo alguns que estão se despontando. E à medida que você vai percebendo alguns que estão despontando, então você vai empoderando essas pessoas para eles começarem a fazer do jeito deles. E à medida que você empodera eles, para eles liderarem grupos menores, para que eles possam desenvolver atividades sozinhos, sem precisar você do lado, sabe o que vai acontecer? Quando a gente tiver que reconhecer o líder daquela igreja, quem que você acha que a gente vai reconhecer? A gente vai reconhecer quem já está desenvolvendo a liderança e não quem que vai ser uma promessa ainda. Sabe o que a gente faz? A gente está reconhecendo um monte de gente que é uma promessa e que quando a gente vai perceber, não está liderando a igreja. O indivíduo tem um título, tem o cargo, mas ele não é líder. Você está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Esse processo de delegar, empoderar e reconhecer? Cara, isso daí você tá revertendo aí, né? Tá dando revertério no sistema vigente aí, porque o que a gente faz numa comissão de nomeação? A gente procura nomes, né? E às vezes você não tem ninguém para aquele cargo lá e você acaba dando nome de gente que nem é chamada para aquilo lá. Quanto mais
demonstrar que já fez aquilo lá. O que a gente está falando, primeiro, o Espírito Santo distribui os dons para pessoas, não departamentos, né? Então o foco deve ser nas pessoas, desenvolver os ministérios de acordo com os dons que foram distribuídos para a igreja. Num contexto de pequeno grupo, isso é muito mais fácil de acontecer, porque ao invés de 200 pessoas, você tem ali um grupo de 12 pessoas, ou de 15 pessoas, ou de 10, onde fica muito mais fácil você conhecer todo mundo, você ouvir, cada um ter uma voz ali, participativa no que está acontecendo, e você dá a oportunidade da pessoa desenvolver o dom dentro daquele contexto de pequeno grupo, quanto no contexto da igreja também, quando tiver o ajuntamento de todos. Então, eu acho que é bem por aí, Alex. O caminho muito disso... Não, pode falar. Muito disso do que você está falando, Sérgio, de que nas comissões de nomeações isso acontece, exatamente porque a gente não tem, muitas vezes, intencionalidade em formar líderes que geram líderes. Porque se a gente tivesse abundância de líderes, a gente não estaria passando essas dificuldades. Ou seja, há uma intencionalidade no processo de vivenciar a vida em comunidade, como também uma plataforma, um instrumento para a gente ver novos líderes surgindo. E é tão bom quando líderes eles surgem dentro de um contexto de uma comunidade altamente comprometida com o evangelho, uns com os outros e com a missão de Deus. É outro tipo de líder. E a vida em comunidade proporciona isso pra gente. Bem, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre vida em comunidade. A gente vai continuar porque a gente vai conversar ainda muito sobre essa relação de pequeno grupo, como é que a gente desenvolve e trabalha esse pequeno grupo de tal forma que ele se multiplique, para que quando o culto, o lançamento dessa igreja acontecer, nós já estejamos vivendo uma igreja altamente comprometida com a missão, com a comunidade e com o evangelho. Esse é o nosso ponto. A gente conversa então no próximo episódio. Um grande abraço para você.